Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, e aqui nos encontramos mais uma vez aos microfones da Rádio Rio de Janeiro. Este é o programa Luz na Penumbra. Eu me chamo Henrique Parente e vamos dar continuidade aqui, ao estudo dessa obra que é o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E na semana passada nós lemos o item 13, mas não tivemos tempo de pensar um pouquinho mais a respeito. Então a gente retoma aqui esse item, e o assunto que estamos falando é a respeito da criação, onde Kardec aqui está desenvolvendo a respeito, as ideias, onde começa ali pela figura principal, que é o Criador, que é Deus, e agora falando a respeito da obra divina, que é o que a gente tem mais em conta. A gente não vai entrar aí nos caninhos divinos, que a gente vai, lembrando aqui, que foi dito no programa passado, cair nas questões aí dos lugares onde a gente tem dificuldade de sair, no caso como os labirintos. Então é bom evitar o labirinto para que a gente não fique perdido ali. Então nesse item 13 tem uma afirmação e um comentário a respeito dessa afirmação. Os mundos materiais tiveram princípio e hão de ter fim. E aí Kardec comentou: em qualquer das hipóteses, ou de existir a matéria de toda a eternidade como Deus, ou de ter sido criada em uma dada época, é evidente, à vista do que se passa constantemente a nossos olhos, que as transformações pelas quais ela passa são temporárias, resultando de tais transformações diferentes corpos que nascem e se destroem incessantemente. Aqui de cara, Kardec, ele abre o leque e fala da questão, sendo essa situação dos mundos materiais, se tiver um princípio e hão de ter fim, ele chega a dizer aqui, que em qualquer dessas hipóteses de existir a matéria de toda a eternidade como Deus, ou de ter sido criada em uma dada época, é evidente que à vista do que se passa constantemente aos nossos olhos, que as transformações pelas quais ela passa são temporárias. Então a gente já imagina a figura de Deus, como Criador, que ele independe de todas essas coisas. Ou seja, ele não depende para existir de matéria ou do elemento espiritual. Ou seja, do elemento material ou do elemento espiritual que ele próprio criou. Ele não precisa disso. Jesus afirma à samaritana que Deus é espírito. Então ele é o espírito por excelência. Daí, nas páginas da Bíblia, a gente encontra lá aquela concepção de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nas traduções antigas, vem criados à imagem e semelhança dos Elohim, que era um termo usado pelos hebreus para significar um espírito de alta envergadura. Mas nas traduções comuns, ou seja, nas traduções comuns, a gente encontra essa questão, a imagem e semelhança de Deus. A gente não vai entrar aqui nessas discussões de interpretação de tradução, mas é o que fica para nós. A gente pode aprender com as duas situações. E aqui no caso a gente percebe que Deus é Deus. Então todo o restante que existe foi criado por Ele. E aí vem essa situação da transformação e da modificação da matéria. E exatamente neste ponto aqui do parágrafo, tem uma referência aqui de uma nota de rodapé do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: a matéria não se constitui apenas das formas materiais que conhecemos. Veja-se o item 22 de O Livro dos Espíritos. Matéria e espírito são os dois elementos fundamentais do universo.
É essa a razão por que Kardec acentua a natureza temporária das transformações da matéria. Ou seja, tem um objetivo, a existência desses dois elementos e da aproximação desses dois elementos, onde o próprio Herculano afirma numa palestra que eu assisti, não ao vivo, né, porque Herculano já havia desencarnado e eu não o conhecia. E, no entanto, tem aí na internet essa palestra. E na Fundação Maria Virgínia. Então o Herculano diz que a proximidade do elemento material do elemento espiritual nasce daí uma variação de elemento que faz com que esses dois possam se comunicar de forma mais direta e objetiva, que é o fluido cósmico universal. Ou fluido cósmico, normalmente a gente fala, né? Então, essa variação da proximidade desses dois elementos gerais do universo, o espírito e a matéria, faz com que tudo possa existir como a gente conhece. Todas as coisas são variações desse fluido cósmico. E aí o elemento espiritual, que é o elemento que faz com que apareça no futuro, né, um elemento individualizado, ou seja, o elemento espiritual individualizado, se utiliza da matéria, e é esta parte da criação que ela vai, até onde a gente entende, alcançando os níveis de compreensão de consciência, até ao aprimorar-se, tornar-se semelhante àqueles que são superiores, como dissemos ainda há pouco, né? Criados à imagem e semelhança de Deus. Mas vamos continuar aqui. Sendo os diversos mundos produzidos pela aglomeração e transformação da matéria, devem, como todos os corpos materiais, ter princípio e fim, segundo leis que nos são desconhecidas. A ciência pôde, até certo ponto, determinar as leis da sua formação e chegar até o estado primitivo. Toda teoria filosófica em contradição com os fatos demonstrados pela ciência é necessariamente falsa, salvo se provar que a ciência está em erro. E aí a gente, mais uma vez, lembrando que Kardec caminhava com a ciência. Ele torna possível o desenvolvimento da ciência espírita, ou seja, a ciência espiritual, que se investiga as questões de ordem espiritual, que a ciência materialista ela não tem, digamos assim, eu não vou dizer nem interesse, mas ela não tem nem condições de avaliar o mundo espiritual a partir da matéria propriamente, daquilo que ela investiga. Mas é caminhando com esta ciência é que as coisas vão ser realmente confirmadas ou não. Tanto o que a ciência tem em termos de linguagem, porque não adianta a gente adiantar as coisas, senão fica apenas uma informação. O espírito disse, mas se você não tem como construir no método uma forma de tornar isso possível, tornar isso compreensível pelo menos, isso vai ficar relegado a outro tempo, ou então a título de misticismo, de mentira, de coisas assim. Então, na natureza, nada dá saltos. É preciso que se construa um meio de investigação, é preciso que se construa uma linguagem específica para que a gente possa ter um acesso mais seguro a muitas informações que existem. E por aí a gente percebe que há diferença entre o movimento científico e o movimento religioso, onde ele recebe e alcança um conhecimento a partir do que ele sente ou do que ele vê, mas a leitura que ele faz do que ele está vendo é uma leitura pessoal, e é preciso que essa leitura ela alcance o nível científico, onde você possa compreender a existência real de tal coisa e que isso sirva para todas as pessoas. Por isso que existem muitas religiões, porque cada grupo ela tem um olhar específico a respeito da vida e ela se basta com aquilo ali. Mas existem grupos distintos, e aí vai ter uma outra visão. Por isso que existem muitas visões, muitas religiões nesse sentido. A ciência ela nasce para acabar com essas questões assim. Eu não digo acabar com as religiões, não. Eu digo acabar com as dúvidas. É por isso que ela é que vai trazer para a gente
a confirmação de muitas coisas que as religiões acreditam e que são verdadeiras. Não estou dizendo aqui que são falsas, mas é que precisa de uma confirmação, de uma comprovação. Essa é a função da ciência. Então a gente percebe a importância de caminharmos juntos. Não dá mais para dissociar, para dizer aquilo lá é da ciência, aquilo lá é da religião. Não, a gente vai lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai ver um texto de Kardec incrível que fala da aliança entre a ciência e a religião. A importância que ambas as escolas possuem, mas que precisam caminhar juntas. Então, daí a afirmação de Kardec, dando nesse valor aos processos científicos, de que toda teoria filosófica em contradição com os fatos demonstrados pela ciência é necessariamente falsa, salvo se provar que a ciência está em erro. É possível? Claro. Se escolheram caminhos equivocados, onde há mais crença ali do que propriamente ciência, claro que até aquilo que é chamado de ciência pode estar também em erro. Mas é mais complicado isso acontecer, né? Então vamos andar mais um pouquinho aqui. O item 14, diz Kardec: Deus criou juntamente com os mundos materiais seres inteligentes que chamamos espíritos. Somos nós, né? Então, juntamente com os mundos materiais, o ser espiritual passa a fazer parte disso aí. Isso, né, tem o sentido, que Deus sabe muito bem o que está fazendo, o que Ele quer. No item 15 diz aqui: não conhecemos a origem e o modo da criação dos espíritos. Sabemos somente que são criados simples e ignorantes, isto é, sem sabedoria e sem o sentimento do bem e do mal, sendo, porém, dotados de perfectibilidade e igual aptidão para adquirir sabedoria e moralidade. No princípio são como crianças, sem vontade própria, nem consciência perfeita da sua existência. Interessante, né, querido amigo, ouvinte? Quando a gente pensa, ou pelo menos tenta pensar nesse nível, dessa maneira como Kardec nos propõe. Primeiro que realmente a gente não tem como saber como é que são os processos da criação, como, no caso aqui, como os espíritos são criados. Mas a informação que nos é dada é que esses espíritos, ou seja, os espíritos são criados simples e ignorantes, sem sabedoria e sem o sentimento do bem e do mal. Olha que coisa interessante, né? Então, ou seja, ele não tem consciência disso. Então ele vai experimentar isso, ele vai vivenciar em si próprio esse bem e esse mal. De acordo com o caminho que ele optar, ele vai construir para ele uma experiência própria. Daí o texto dizer que ele é dotado o quê? De perfectibilidade. Ou seja, ele vai por conta própria alcançar os níveis de perfeição destinados, aí eu gosto sempre de falar isso, afirmar, destinados aos filhos de Deus. Porque nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não é a sabedoria infinita, não possui nele a sabedoria infinita, a bondade infinita, né, o amor e toda a perfeição. Então a gente não vai ter dificuldade de entender, compreendendo que o ser, o espírito em desenvolvimento, ele alcança estados superiores porque ele é um ser, ou seja, perfectível. Ele está num processo de desenvolvimento e aprimoramento. Então ele vai descobrir e vai entender o que é o bem e o que é o mal. Mas ele não tem ciência disso, noção disso na sua criação. Ele vai experienciar isso. E aí, à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai construir o reflexo das suas ações, vai gerar o tipo de vida que ele vai ter. A gente olha para a nossa vida, para a vida da nossa humanidade, do nosso planeta, que é o que a gente tem como referência, e vai entender mais ou menos como tem acontecido o processo de desenvolvimento. O que a gente tem que evitar, talvez, ter na nossa cabeça é aquelas ideias pessimistas de que o mundo não tem jeito, que o homem não entende, não está entendendo. Como que a gente pode formular uma ideia como essa, querido amigo ouvinte, se a gente não tem ainda o conhecimento profundo das coisas?
A gente está partindo apenas da experiência deste momento. Daí também Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos informar a respeito, dando uma referência, né? E que quando a gente entra numa cidade, se porventura a gente entrar por um caminho que nos leve a um bairro insalubre, um bairro feio, cheio de coisas ruins, de doença, e a gente achar que toda a cidade é o que a gente está vendo ali por conta daquele bairro, isso é um erro de nossa parte. Então a gente precisa olhar mais do alto, estender, elevar o nosso pensamento e achar que o ser humano, mais especificamente, que é do que estamos falando, ele não é só isso que a gente está imaginando. E nos é informado também, na doutrina espírita, de que existem as graduações dos mundos. Nós vivemos num mundo que ainda está no segundo momento da sua evolução global, planetária, que é um mundo de prova e expiação. A gente tem anteriormente a isso o mundo primitivo. Imagina se hoje tem muita violência e o ser humano é muito egoísta, imagine no mundo primitivo, hein? Quem quer ir para um mundo primitivo de novo? Porque já passamos por lá. Acho que ninguém gostaria, né? Então a gente tem hoje um mundo de provas e expiações, já numa fase relativamente adiantada, onde a gente percebe, isso é visível aos nossos olhos, que milhares de pessoas já se importam umas com as outras. No passado eram muito menos pessoas. Existiam aqueles que vinham estimular esse olhar de compassividade, de respeito e de tantas outras coisas maravilhosas. Mas no mundo de hoje, a quantidade de pessoas engajadas no processo, né, de lutar pela liberdade do outro, para que o outro tenha o direito de conquistar as coisas, de ser o que ele achar que tem que ser, mesmo que a gente não concorde, mas que o outro tenha esse direito, que cabe a Deus julgá-lo e não a nós próprios. O que a gente tem que ter pelo outro é afeto, o bom afeto, é amor, e o respeito faz parte disso aí. Isso não acontecia no passado, não, há séculos atrás e algumas décadas atrás. Hoje a gente já vê esse tipo de coisa. Mas o mundo e o desenvolvimento não para por aí. Na nomenclatura espírita, a gente entende que existe, após esse momento chamado mundo de provas e expiações, o chamado mundo regenerativo, aonde o bem começa a ter maior preponderância. Ainda vai existir o mal, mas o mal não vai ser como neste momento ainda, onde ele prepondera ao bem. Mas à medida que o bem vai crescendo, ele vai ganhando espaço. Acho que na questão 930 do Livro dos Espíritos é dito lá que o bom, ele é tímido. A pessoa boa, né, o bem, ele é tímido. E o mal, ele é espalhafatoso. Mas quando o bem compreender realmente a sua importância e o quanto ele precisa se movimentar, ele terá a preponderância. E é o que está acontecendo a partir desse momento para frente, para o futuro. Eu acho que com essas palavras aqui, pelo menos eu próprio me motivo. Eu próprio passo a ter esperança, mesmo olhando para as dificuldades que ainda temos na atualidade, né? Então a gente vai vendo que o ser humano, ele é perfectível. Ele vai desenvolvendo suas habilidades, seus valores, vai aprimorando até chegar em degraus superiores. Então, como diz aqui o finalzinho do texto, né, desse item 15, no princípio, diz Kardec, são como crianças, sem vontade própria, nem consciência perfeita da sua existência. E aí depois, é claro, quando passa dessa fase, a gente vai se corromper, vai, como aconteceu. Daí o mito bíblico, que é incrível, do Éden, do Adão e Eva, o que fica ali confirmado para a gente? Que leva a gente a viver o mal, a não observância da lei de Deus. É quando o homem ele se rebela, quando ele vira as costas para isso, ou seja, ele torna-se desobediente. Então ele cria leis próprias, como se fossem leis paralelas. Isso vai acontecer, eu acredito que seja inevitável que aconteça, porque a gente percebe que o movimento natural é esse, né? A gente se afasta da lei de Deus. Mais uma vez, lembra que a parábola do filho pródigo, o filho, né, jovem, ele vai esbanjar, a palavra pródigo quer dizer esbanjador,
ele vai se afastar da casa paterna para depois retornar à casa paterna. Assim também o Éden. Ele é desobediente e ele perde o Éden. Ali representa, né, uma espécie de inconsciência da própria natureza. E ali ele passa a tomar ciência das coisas. Mas aí o quê? Ele desobedece. Então ele vai viver com o suor do próprio rosto, diz os textos bíblicos. Vai sofrer. E lá no Éden ele tinha felicidade. Lembrando aí o filho pródigo, que ele morava na casa do pai, lá não faltava nada. Então as coisas são muito semelhantes. Tudo isso é para ajudar a gente a compreender como funciona o processo de desenvolvimento espiritual de todos nós. É lindo, eu acho maravilhosamente lindo. Então, eu sei que é redundante dizer assim, né, mas é o sentimento que nos acomete mesmo. Mas vamos ao item 16. À medida que o espírito se afasta do ponto inicial, desenvolvem-se-lhe as ideias, como acontece às crianças, e com as ideias rompe o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de ação consciente para escolher o caminho a seguir em sua marcha, o que constitui um dos atributos essenciais do espírito. Olha que coisa bonita, né? A conquista da liberdade, a ação, a consciência das coisas. Esse é o caminho que o espírito vai pouco a pouco desenvolvendo, porque somos nós que precisamos construir a nossa própria perfeição, aquele estado de identificação com o próprio Criador. Somos nós que vamos galgando degrau por degrau até nos encontrarmos num estado que eu particularmente não faço ideia, porque estou ainda longe, muito longe dessa situação, mas dá para a gente imaginar que deve ser maravilhoso. A cada conquista, né, a cada amadurecimento, a cada descoberta de coisas superiores, nos torna cada vez mais felizes. Isso é ou não é, querido amigo ouvinte, maravilhoso? Maravilhoso no sentido do amigo ouvinte, maravilhoso no sentido da proposta que nos é conferida e confiada pelo Criador para um dia a gente alcançar esse estado superior e nos identificarmos, mesmo nos degraus que nos encontramos, com coisas superiores, até chegar a uma situação maior ou até na situação da plenitude, como nos é ensinada por Jesus. Interessante, né, esse item 16, que é exatamente, né, aquilo que a gente comentava a respeito usando a imagem do Éden. E aqui essa concepção das crianças é mais ou menos aquilo ali, como a gente vê. Vou até reler aqui, se você me permite, não querendo cansar muito os seus ouvidos. À medida que o espírito se afasta do ponto inicial, sai daquela circunstância da simplicidade e ignorância, desenvolve-se as ideias, como acontece às crianças, daí a referência, né? Kardec faz às crianças. E com as ideias, ele rompe o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de ação consciente para escolher o caminho a seguir em sua marcha. Não é o que acontece com Adão e Eva? Não no sentido literal, né? Mas assim, quando a gente pega aquela ideia no sentido, né, simbólico, uma metáfora incrível, independente da gente julgar aqui que existiram fisicamente, né, as pessoas de Adão e Eva, mas eu digo todo esse enredo, tirando dali, né, saindo dessa questão puramente material, física, e aprendendo com o enredo que está ali, o simbolizado espiritual, como gosta de falar nos seus escritos o filósofo Huberto Roden, né? A gente tira do símbolo material o simbolizado espiritual. Então ali a gente vê exatamente as crianças, como crianças adquirindo consciência, desejos de liberdade, de conquistar o próprio caminho. E no item 17, continua aqui Allan Kardec, o termo final da caminhada dos espíritos, o destino de todos, é a conquista da perfeição de que é suscetível a criatura, e o resultado ou consequência dessa conquista é o gozo da suprema felicidade que se alcança lenta ou rapidamente, segundo o uso que se faz do livre-arbítrio. É o que comentávamos também a respeito, né? Quando a gente pensa no fim dessa jornada, aquele estado de identificação com o próprio Criador. E a felicidade que cada conquista vai gerando
ou melhor dizendo, né, deve ser realmente incrível. Mas vamos ficando por aqui e continuaremos aí esse estudo no próximo programa. Então, querido amigo ouvinte, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus queridos amigos. Estou mais uma vez aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 22, Não separeis o que Deus uniu. E no programa anterior nós estudamos do item 1 ao item 3. Hoje nós vamos dar continuidade estudando o item 4 e, se der tempo, o item 5. E este item 4 realmente é uma continuação dos outros três. Não houve tempo da gente prosseguir no estudo, mas, se vocês estão lembrados, nós estávamos dando a diferença entre a lei de Deus e a lei humana. O casamento sob os auspícios da lei de Deus, que é a lei do amor, e o casamento feito sob os auspícios das leis humanas, que é na realidade um contrato comercial com qualquer outro. Pode ser por escrito ou de boca, mas é um contrato comercial. E que no primeiro, no caso da lei, no casamento feito segundo a lei de Deus, esse é indestrutível, porque ninguém pode destruir o amor. Se o amor entre duas pessoas, não há ninguém que consiga destruir. É outro, a questão de conveniência. Quando uma das partes não está mais afim, usa lá a cláusula de rescisão e vida que segue. Então, muitos podem pensar que nós estamos menosprezando aqui os casamentos que são feitos da forma, como eu estou falando, uma forma civil, uma forma de acordo com as leis da nossa sociedade, onde não há aquele amor da lei de Deus. Claro que pode haver esses casamentos. E ótimos casamentos, bons casamentos. Primeiro que as pessoas podem não se amar de uma forma, como disse Jesus, ou como Kardec finaliza aqui no outro programa, eu li aqui para vocês. Deus disse, não sereis senão uma só carne. Na lei do amor, os dois são só uma carne. E Jesus disse, não separeis o que Deus uniu. Pode haver casamentos que não há essa contingência. Não quer dizer que naquela encarnação você vai encontrar uma pessoa pela qual você vai nutrir esse amor, que chega ao ponto de os dois serem uma só carne. Pode acontecer. Naquela encarnação você não tem essa oportunidade. E você, então, vou ter que ficar celibatário. Não vou casar. Não, você pode se casar, atender às leis civis. E ter um casamento ótimo, maravilhoso, com a pessoa que você tem uma excelente estima, tem bons relacionamentos, pode até constituir família, ter filhos, mas não é aquele amor que sob a benção de Deus, mas pode ser um princípio desse amor. Pode até se tornar, vir ser um amor igual a esse, se não nesta encarnação, em outras, ou gerar outro tipo de afinidade no futuro, uma amizade super sólida. Então, nós temos que entender que o casamento feito de forma civil é tão correto e tão válido e tão meritório e tão abençoado por Deus como o outro. Só que ele tem uma cláusula de rescisão, o outro não tem. Então, se diz Kardec aqui, será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza, só igual aos animais? Não, certamente que não.
A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas variável. A lei civil, a união civil, qualquer que tenha o nome, ela é válida, muito válida, importante e necessária, porque ela vai regular essa relação entre as duas pessoas e vai regular os interesses da família que for constituída. Mas, e ela é muito necessária, mas ela é variável, ela é instável, ela pode sofrer mudanças, diferentemente da união pela lei de Deus. A única diferença é essa. Senão a gente acha que toda união comercial também era problema, porque ela pode ser desfeita e não é. Há sociedades aí de dezenas de anos, os caras são sócios, amicíssimos, as famílias são amigas. Sociedade comercial, e não há problema algum. Ao contrário, é ótimo que além da união comercial, haja união afetiva entre as pessoas. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem. Além disso, tem que prever as coisas no futuro, não pode deixar aí à vontade. Não, vamos juntar e ver depois como é que fica. Não, nós temos que ter alguma regra do jogo. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus, ou seja, ela pode chegar a ser um atendimento à lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil. A lei civil está certa. Desde que as duas partes estão de acordo e assinam aquilo ali, tudo bem. A lei civil não causa problema para ninguém. O que causa problema são os nossos preconceitos, nosso coração duro, como Jesus falou aos fariseus. Aí nós temos a prerrogativa que a lei civil nos dá de separar. Até nisso ela está sendo benéfica conosco. Porque prevê o coração duro, prevê os preconceitos, né, os egoísmos, uma série de coisas. Então, já que não está dando, a lei prevê a separação. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. É verdade, os preconceitos que havia antigamente, na união das pessoas, hoje em dia já são muito mais leves. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos dos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. Coisa que estão aí a olhos vistos. Hoje, claro que deve haver, inclusive, porque as pessoas não vão falar isso, mas não há descaradamente mostrado casamentos feitos só com interesse comercial, interesse pecuniário, interesse de herança, etc. Como era antigamente, todos os casamentos eram assim. Hoje pode haver ainda, eu não estou dizendo que não haja uma pessoa que queira casar com a outra por interesse. Claro que pode haver, mas não é hoje a regra geral. As pessoas hoje se unem por amor. Elas se unem por amor. Pode ser casamento da igreja, pode ser casamento civil, pode ser união estável, pode ser só junta os trapinhos e vai morar junto. Não interessa. Elas se juntam por amor, na maioria das vezes. Mas Antônio, então por que isso é por amor? Por que elas se separam? Porque é o amor que eu falei, não é o amor, ainda aquele amor divino. É um amor ainda tangido pelo interesse sexual, pela beleza física. Mas é o princípio que vai resultar no fim, talvez, no amor da lei de Deus. Nós temos outros objetivos na vida. Nós estamos aprendendo ainda a amar segundo a lei de Deus. Então, enquanto não sabemos amar pela lei de Deus, achamos que estamos amando por interesse plenamente sexual. Estamos achando que aquilo é amor. Mas porque, se a minha concepção, eu quero casar com aquela pessoa porque eu acho ela bonita, acho que ela é sensualmente atrativa. Então isso é um amor na minha cabeça. Na minha cabeça aquilo é amor. Então eu estou casando por amor. Então por que se desfaz? Porque aí quando eu caio em mim que aquilo realmente não era amor, era só uma atração, eu começo a ver outros componentes que eu não sabia antes de morar com a pessoa, coisas que me desagradam, ou vice-versa. Aí aquilo que eu supunha ser amor vai se desfazendo. Aí as pessoas se separam.
Por isso que há muito mais separações hoje. Porque as pessoas se casam, se juntam, achando que estão fazendo por amor. Quando, passado o tempo, descobre que aquilo não é bem amor, há outras coisas envolvidas que atrapalham, elas se separam. Mas não é como antigamente, que todas as uniões eram por interesse pecuniário, por herança, união de família, etc. E esses casamentos eram indissolúveis, porque na época os cristãos acharam que tinha que ser indissolúvel porque não queriam desfazer o interesse comercial. Como não existia casamento civil, só existia na igreja, então o que eles faziam? Não pode separar, viu? Porque se separar vai ter que devolver o dote, vai ter que não sei o quê, a fazenda vai ser desmembrada, então tem que ficar aqui, minha filha. Você não pode separar. Mas meu marido é isso, aquilo, não sei o quê, ele me bate, ele faz, acontece. Não importa, não pode voltar para casa. Se a mulher voltar para casa dos pais, era indigno. Não pode. Não é porque o pai ficasse com vergonha, é porque ele ia perder os interesses comerciais. Então, no casamentos feitos por interesses comerciais, esses eram indestrutíveis. E usavam como desculpa que a lei de Deus era união feita por Deus. Desculpa para isso. Hoje a coisa é muito mais clara. Quem se casa por amor vai até o fim. Não interessa as circunstâncias. Quem se casa porque acha que está amando, que acha que aquele amor, é válido também. Pode ser que dure pouco. E aquele que se casa por interesse estritamente econômico-comercial, esse até pode durar, enquanto os interesses comerciais forem atendidos. Mas se parar de serem atendidos, separa, tem lá a cláusula de separação, tem gente que estabelece contrato de casamento, em caso de separação, tem que indenizar a outra parte em tantos milhões, não sei o quê. Tem separação, os bens adquiridos antes, pertencem só a um, adquiridos depois, junta. Estabelece antes, gente. Não acho errado isso é um contrato. Tudo bem. Mas temos que ser verdadeiros. Não é ficar aqui nos enganando. Não, um casamento feito por Deus. Tomara fosse. E um dia vão ser assim. E nós vamos evoluindo e vamos saber distinguir corretamente o que está acontecendo. Se naquela encarnação encontrar a famosa alma gêmea, a pessoa que eu amo e que já conheço há muitas encarnações, já fizemos família outras vezes, e estou mais uma vez fazendo uma família, aquilo vai ser natural, vai ser um casamento maravilhoso, indestrutível, etc. Mas se uma coisa fortuita, pode acontecer, porque todo o amor, toda a paixão começou a primeira vez também sem nenhuma base, sem nenhum ter se conhecido antes. Né? E foi criando esse amor entre as pessoas através das encarnações sucessivas. Chegamos nesse ponto hoje que há pessoas pelas quais eu devo ter muitas afinidades, muitos amores, muitas paixões. Eu estou encarnado aqui, essas pessoas estão desencarnadas, eu vou viver em outro lugar que eu nem sei onde. Coincidiu nesta vida que eu encontrei a minha alma gêmea, minha esposa, que aqui está funcionando bem até hoje. São quase 50 anos, está funcionando. Tudo bem. E não é outro interesse a não ser tocar o projeto de viver bem, construir uma família, respeitando uns aos outros. E assim vai adquirindo, vai melhorando, vai se solidificando. É assim que as coisas funcionam. Nós não podemos imiscuir tudo num pacote só, porque não dá certo. Nós temos que ser claros, objetivos, saber aquilo com que estamos lidando, nossos objetivos, saber como é que acontece. Se acontecer assim, vamos agir assim, e tudo bem. Essa é que é a proposta da doutrina espírita. Nos esclarecer das coisas, para que nós não erremos de caso pensado, e não erremos também sem querer. Porque nós estamos esclarecidos, a pessoa que é esclarecida, está vendo as coisas com clareza, ela tem menos chance de errar. O objetivo da doutrina é esse, é nos esclarecer para que a gente erre menos. Que nessa fase de provas e expiações, nós estamos sujeitos a muitos erros ainda. No futuro vamos nos regenerar desses erros que cometemos. Mas ainda estamos cometendo e vamos cometer muitos erros. E nessa situação de casamento vamos cometer erros também. Mas sabendo como é o quadro, como a coisa funciona, nós temos como consertar as coisas ainda dentro dessa própria encarnação. Um dia o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade.
Se há a perspectiva de uma cadeia indissolúvel, não aumenta o número de uniões irregulares. Essa é a grande questão. Um dia nós vamos cair em nós mesmos e vamos ver que será que se mantivermos juntos pessoas que já está demonstrado que não há afinidade, ao contrário, há perigo de toda hora ocorrerem rusgas, será que isso é melhor? Seria mais caridoso, mais moral isso? Ou ficar junto dois seres que não conseguem mais? Ou restituir a liberdade para cada um tocar a sua vida e continuarem amigos, continuarem se amando de outra forma. Não sei, um dia nós vamos nos questionar disso. Kardec falou isso no século XIX, 1860 alguma coisa. Hoje nós estamos vendo que é o que está acontecendo, né? Então, parece que nós já conseguimos chegar nesse dia que Kardec preconizava aqui. O nosso quinto item trata do divórcio. Então vamos ver também que na época de Kardec era uma coisa, hoje é outro dia, principalmente aqui no Brasil, que o divórcio no Brasil é permitido há pouco tempo. O divórcio é lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma circunstância. E dupla seria a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio teve como objetivo unicamente interesses temporais e não satisfazer a lei do amor. Porque até no divórcio, que naquela época que a igreja permitia, em casos excepcionais, não era levado em conta o amor, era levado em conta justamente interesses pecuniários, interesses de herança da época. Então a igreja abria exceção em alguns casos, por motivos aqui que não cabe nós discutirmos, e permitia o divórcio. Ou a anulação do casamento, não era bem um divórcio, mas incluía as cláusulas de devolução de dotes, de estabelecimento de novas heranças, tudo estava incluído. Mas a própria igreja permitia. E se fosse então uma lei realmente de Deus, não poderia permitir. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis as vossas mulheres? Isso significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento, ou seja, quando não há mais afeição mútua no casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, viviam segundo a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia e não na vaidade, na ambição, não davam motivo ao repúdio. Jesus vai mais longe, especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o do adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada. Deve-se, porém, levar em conta os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, neste caso, previa a lapidação. Querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que a substituísse, e a encontrou na desonra que resultaria na proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis da natureza, devia passar pela prova do tempo. Então, Kardec está dizendo aqui que Jesus teve a intenção de usar um artifício para substituir a pena da mulher que era, vamos dizer assim, divorciada, que era liberada. O sujeito não queria mais aquela mulher, inventava uma desculpa, separava dela. E se fosse por adultério, até às vezes inventado, a pena dela ia ser apedrejamento. Então Jesus modificou, não.
Ele até evitou que uma mulher fosse apedrejada. Mas ele disse, olha, se ela se casar de novo, ela estará cometendo adultério. E quem se casar com ela está cometendo adultério também. É uma punição que ele criou para aquela mulher. Mas muito mais branda do que o apedrejamento. Ele teria que deixar uma punição para satisfazer o egoísmo. Porque ele estava tentando pregar o perdão. E as pessoas iam aceitar o perdão de uma hora para outra? Não. Então ele deixou uma coisa que com o tempo ele tinha certeza que seria abrandada. Que no caso era uma lei civil que estava demonstrando. E que, como modificou do apedrejamento para a pessoa não poder casar de novo, isso no futuro podia ser mais ainda abrandado. É assim que Kardec está vendo as coisas com que eu concordo. E hoje ninguém está pensando em apedrejar a mulher que foi divorciada, esquitada, separada, e nem menos ela é proibida de se casar de novo. As coisas estão sendo assim, acontecendo muito mais civilizadamente do que aquela época, muito menos egoisticamente do que naquela época, o que está acontecendo exatamente o que previu Jesus e que previu Allan Kardec. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.